No ano passado, a gente teve a estreia de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder na Amazon Prime. E Sérgio, qual foi a sua opinião sobre a série? O que a gente pode esperar da segunda temporada? Você ficou feliz com o que você assistiu? Você ficou decepcionado? Se coloca um pouquinho assim nessa análise. Ai, Abre o seu difícil. coração pra nós. Vamos lá. Fale tudo. Primeiro, a gente ficou numa queda de braço ali no canal, né? Porque teve o pessoal que gostou, aí teve o pessoal que não gostou e que queria que a gente tivesse esculhambado a série, e acusação disso, acusação daquilo. Então, pronto. Porque assim, muita gente. A ansiedade foi grande, né? Muito tempo sem ter adaptações e a promessa foi grande, alta produção, muito dinheiro envolvido e tal. Só que é o seguinte, eu vejo dois méritos e um grande demérito na série. Como mérito, eu vejo assim, a parte visual, para mim, visualmente é a média ali. As paisagens, as montanhas, aquele negócio todo ali, olhando de longe, assim, ó, as raças e tudo. Outro mérito é algumas mensagens que o Tolkien colocou na obra, eles conseguiram passar bem nos episódios. Coisas assim, coisas que eles colocaram que, não, isso aqui realmente é uma mensagem que o Tolkien queria passar. Vou citar um exemplo. Vocês assistiram, né, a série, todos vocês? Eu assisti. Eu assisti até o 5º episódio, cara, mas confesso que fui meio trancos e barrancos e dei uma parada. Não, Mas eu vou pode dar citar, spoiler, fica tranquilo. tá, eu vou citar só uma passagem. Pode, né? Pode dar spoiler, né? Tá. Piada interna. Pode dar spoiler. É a toada do nosso programa aqui, pelo pessoal. Pode dar spoiler. Carol, toda vez Não, tem menção a isso, você já notou? Meu Deus, ele tá muito E magoado. ele fala com raiva, você já notou? mágoa. Eu já falei, enquanto existir o programa, enquanto eu estiver aqui, toda vez que o assunto surgir, eu vou jogar na sua cara, Robson. E Mágoa. você vai botar em algum livro seu ainda sobre isso, né? Com Vai criar aí certeza. uma Com situação, uma certeza. cena de um personagem dando spoiler no outro. Não, eu vou fazer pior. Eu vou criar um personagem baseado em você, ele vai dar um spoiler e vai ser mastigado por um lobisomem. E quando acontecer isso, saiba que Robson Santos não é coincidência. É você. Meu Deus do céu. Manda É uma bala, alegoria, não tem espaço para interpretação. Bom, não, tem a cena, vocês lembram daquela cena quando os orcs estão cavando, e aí cavando a passagem deles por baixo da terra, e chegam na árvore, né, uma árvore enorme que tem lá, e aí o Arondir, que é o elfo lá, Silvestre, ele pega na árvore, né, e pede perdão lá por cortar a árvore e tal. Ah, isso aí eu vi, Olha, então... Sérgio, eu vou ter que te interromper neste momento para dizer assim, que você está falando como um colonialista inglês. Não foram os orcs que cavaram os buracos, foram os pobres dos escravizados pelos orcs. Você tá que nem o Império Inglês, não. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, não, foi todo o pessoal escravizado. Então, assim, os orcs mandaram cavar um buraco. Mas porque no livro são os próprios orcs que cavam, né? Eu tô com o livro na cabeça, mas realmente foram... Na série que a gente viu foram só os elfos escravizados, humanos escravizados, que estavam ali Estavam cavando, buraco, né? verdade. Os orcs ficavam só com o chicote lá. Mas manda, fala aí. Pois então, aí tem a cena da árvore, né? Que o Aronde, ele para ali, coloca a mão na árvore, pede perdão por ter que cortar a árvore, chora, né, e tal. Aí a pessoa que não conhece profundamente diz, a cena besta dessa. Os caras não usavam árvore para fazer navio, para fazer arma, para fazer flecha, não sei o quê, por que ele tá chorando? Mas aí você vai estudar a vida do Tolkien, e aí você vê o amor profundo que ele tinha pelas árvores. Então, o que os caras quiseram transparecer na série foi justamente isso. O Tolkien, ele até chegou a falar assim, que muita gente defende com unhas e dentes, né, os direitos dos animais, né, contra maus tratos dos animais. Mas ninguém, né, pelo menos naquela época, ninguém se levanta para falar a favor das árvores. Então, hoje em dia, qualquer pessoa derruba uma árvore sem motivo algum, sem precisar, e não sei o quê. Então, ele tinha esse amor pelas árvores, ele gostava de jardinar, de estar ali no Jardim Botânico de Oxford, passeando e tudo mais. Então, ele tinha uma paixão pelas árvores. E eu acho que isso aí transpareceu nessa cena da série, por exemplo. Então, ali, até na obra do Tolkien, você vê a questão dos entes, do que os entes fazem ali, né? Os entes que eram dormentes, não faziam mais muita coisa ali nas florestas. Quando o Saruman começa a derrubar as árvores, os orcs começam a invadir
e tirar madeira e tudo mais, os entes veem que eles estão destruindo a floresta e o que é que eles têm que fazer? Tem que se levantar e lutar contra aqueles destruidores, né? Então, é uma mensagem que o Tolkien passou nas obras dele. Então, que os roteiristas da série colocaram essa cena lá para dizer, olha, a gente sabe aqui que o Tolkien gostava de árvore, então tá aqui, defendia e tal, não sei o quê. Então, é uma cena que, para mim, passa uma mensagem boa, positiva, do próprio Tolkien. Embora essa cena não esteja nos livros, entendeu? Então, tem várias coisinhas assim, várias mensagens que você... Poxa, isso aqui realmente é uma mensagem que o Tolkien queria passar. Então, e tá lá na série. Não que o Tolkien tenha escrito exatamente determinada cena, mas a mensagem que aquela cena da série quis passar, eu vi como uma mensagem tolkieniana. Tem várias. Tem um diálogo fantástico lá, quando o Adar, né, que é o malignozão lá, o meio orc lá, ele tá preso e tá conversando com a Galadriel. Esse diálogo é fantástico, de quem merece viver, quem não merece, quem tem alma, quem não tem, os orcs têm que viver ou têm que morrer, e também uma discussão filosófica do Tolkien, né, que será que os orcs, por serem essas criaturas tão vis e maléficas, eles teriam chance de redenção? Eles tinham como se redimir, voltar para o bem e tudo mais? Então é uma discussão tolkieniana e é uma discussão que a série trouxe também. Então tem essas coisas que são positivas. Agora, o que eu acho que foi um da série, infelizmente, é o próprio roteiro da série, né? Assim, fugiu de coisas básicas que deveriam ter sido mostradas e não foram. Por exemplo, tá certo que o material de origem da série, que são os apêndices do Senhor dos Anéis, não tem não tem muita coisa, mas ele tem várias coisas importantes. Então, antes da série, eu achei o quê? Que eles iam fazer a ligação de um ponto a outro, né? Você tem lá o Conto dos Anos, por exemplo, que é um dos apêndices, que ele fala que no ano tal foi fundada essa cidade aqui, aí no ano tal os navios começaram a chegar, naquele ano ali o Sauron começou a mexer e fazer não sei o quê, então existiam uns gaps de tempo, então eu achei que eles iam fazer só essa ligação, né? Não, entre isso aqui e isso aqui, aconteceu isso aqui. Então eles vão e colocam uma mensagem, uma história lá. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Eles colocaram um roteiro assim que eu achei fraco. Eu não gostei do roteiro em si da série. Misturaram eventos, deram muita ênfase. Aliás, o interessante isso, os personagens inventados eu achei que foram muito bons, como o Adar, o Arondir, né? Eles souberam fazer muito bem. Mas os personagens que a gente já conhecia, para mim, eles deixaram a desejar, né? O Gil-galad, por exemplo, que era para ser um reizão, né, altamente incontestável e sábio e guerreiro e tudo mais, ele, não foi isso que eu vi ele na série, né? Não foi isso que eu pensei que ia ter. Deixa eu ver quem mais. A própria Galadriel, o que você achou dela? A Galadriel, ela é polêmica, né? Por quê? Porque ela tinha realmente esse aspecto de guerreira. Isso aí eu fiz até um vídeo lá do Tolkien Talk que deu muita polêmica porque eu peguei várias passagens do Tolkien onde ele demonstra que ela era guerreira. Inclusive nas cartas ele fala que quando ela era jovem ela tinha disposição amazona, que ela amarrava o cabelo de uma determinada forma para poder fazer os feitos atléticos dela. Ela era uma mulher élfica tão alta quanto os mais altos dos elfos e que ela rivalizava com os mais poderosos dos príncipes élficos. Então ela tinha realmente esse aspecto de guerreira. E aí, quando a Galadriel foi anunciada na série, aquela do trailer e tudo mais, o pessoal falando, a Galadriel tá pulando, tá de armadura, tá de espada, tá não sei o quê. Mas ela era realmente isso na juventude, ela foi isso. E ela era. O Tolkien disse que ela foi considerada uma rebelde até a Terceira Era. Ela só conseguiu a redenção dela naquela cena que o Frodo quer entregar um anel para ela e ela nega, né? Ela disse: não vou pegar isso aí e tal. E aí eu vou me diminuir. Ninguém queria pegar isso aí, né? E ela, não vou pegar, vou me diminuir e vou para o oeste, né? Aí, nesse momento que o Tolkien fala, é aí que ela é redimida. Somente aí que ela foi perdoada da rebelião que ela fez no passado e tal. E tem outras passagens, por exemplo, no fratricídio de Alqualond, que foi quando o elfo matou o elfo nas Terras Imortais. Tem uma das versões da história, o Tolkien fala com todas as letras, que ela lutou ferozmente para defender a família dela. Lutou. E aí quando ele fala lutou, aí lá vem os haters da série. Não, mas ela lutou com magia. Ela usou os poderes mágicos. Ela era uma feiticeira. Não, uma feiticeira não, ela era uma maga. Bom,
nas histórias do Tolkien só existiram 5 magos conhecidos, que foram o branco, o cinzento, os 2 azuis e o castanho, né? O Gandalf, Saruman, Radagast e os azuis. Aí como é que você vai atribuir a qualidade de maga para uma personagem que não está dentro desses 5? Porque o pessoal tem a mentalidade do RPG. Não, se no RPG tem as classes, que é o ladino, que é o mago, que é o não sei o quê, a Galadriel tem que se encaixar nessa. Mas aqui não é RPG. Aqui é Tolkien, é diferente. O RPG veio depois, né? Foi influenciado por Tolkien. Então, não existe negócio de chamar a Galadriel de maga. Talvez uma feiticeira, sim, porque ela mexia com magia. Mas não é porque ela mexia com magia que ela só lutava com magia. Até porque se você pegar o Gandalf é o mago por excelência do Senhor dos Anéis e ele usava uma espada o tempo todinho na história para decepar cabeças de orcs. Você não vê lá o Gandalf lutando, jogando raios pelas mãos e bolas de fogo, né? Mas aí não, o pessoal quer acreditar que a Galadriel só lutava com magia, mas tudo bem. Então, essa foi... É o machismo nosso de cada dia, né? Tipo assim, ela era misoginia. forte, ela era alta, ela rivalizava com os elfos e pronto, e acabou, não tem que discutir, né? Tá lá, tá bem claro lá na obra. Mas aí a polêmica dela foi essa. Agora sim, você pode discutir se você gostou da forma como ela foi interpretada ou não. Tipo, muito birrenta, muito chatinha, até burra, no caso, quando ela pula da água lá, né, no primeiro capítulo, quando ela estão indo lá para as Terras Imortais, ela resolve pular na água e voltar nadando um oceano de distância até chegar não sei aonde, né? Então, assim, essas coisas você pode discutir. A cena dela, por exemplo, que ela foge da prisão lá, ridícula a cena de luta. A cena onde ela vai ensinar lá uns guerreiros Númenóreanos. Aquela luta com o maior galerão, né? Ela foge lá da prisão. A cena que ela ensina os caras a lutar também, uma coreografia nada a ver com o que se espera da Terra-média. Parecia filme de Kung Fu, né? Aquele filme do Jet Li, sei lá. Então, assim, tem essas coisas dela que não agradam, né? A questão dela estar solteira, porque ela era desde de muito tempo casada com o Celeborn, né? E ele só... Não, o Celeborn, ela tem uma fala dela que ela disse que o Celeborn partiu para a guerra e ela perdeu ele, né? Então, deixem aberto se ele morreu ou não, mas com certeza ele vai aparecer ainda. Porque uma das coisas que eles contrataram lá, que colocaram em contrato, é que os personagens de uma determinada era não poderiam morrer em outra era. Então, se o Celeborn aparece lá na terceira era, no final, então ele tem que estar vivo na segunda. Né? Agora, o que eles inventaram para ele é que a gente vai ver ainda na série, né? Mas ainda deve aparecer aí. Mas isso pra mim é besteira, entendeu? Tá vivo, tá morto, tá vivo. Agora, saiu para comprar um cigarro, mas ele vai voltar ainda. Não vai desaparecer completamente, não. Ele volta. Essa história de que saiu para comprar um cigarro normalmente não volta, viu? Mas ele vai dar um spoiler que geralmente dá problema. Normalmente dá problema. A pessoa não volta. Pois é. Então, assim, aí outras besteiras que o pessoal implica com a série, que pra mim não tem problema algum, é a questão dos cabelos, né? Não, porque elfo tinha que ter o cabelo comprido. Onde que tá no livro isso? Né? Tem momentos que o Tolkien descreve, não, esse personagem e tal, suas tranças, os seus cabelos compridos e tal. Então, se ele descreveu um personagem com cabelo comprido, é porque outros não tinham cabelo comprido. Senão ficava subentendido que todos os elfos tinham cabelo comprido, não é verdade? Então, é uma coisa assim óbvia, né? Não é... Se ele diz que esse aqui tem o cabelo comprido, é porque o outro pode ter o cabelo curto. Né? Se ele dizer, não, todos os elfos têm um cabelo de velatom liso na cintura, bem tratados e escovados. Não tem isso na obra. Então, assim, cabelo, besteira. Isso aí é besteira. Né? Agora, assim, tem outros defeitos que eu achei na série, além do roteiro, né, bagunçado, questão das cidades, por exemplo, quando ele vai mostrar algumas cidades, não mostra muito bem ali o dia a dia das cidades. Né? Eregion, por exemplo, que é ali a cidade do Celebrimbor, onde vão ser feitos os Anéis de Poder, mostra uma visão aérea, mas você não vê pessoas andando, você não vê pessoas praticando comércio, não vê o que eles estão fazendo no dia a dia, então é meio esquisito assim nessas coisas. A questão cronológica também foi bagunçada, a cronologia da série. Você não sabe, às vezes parece que está no começo da Segunda Era, às vezes parece que está no meio, aí às vezes tem coisa que é lá do final da Segunda Era, então você não consegue se situar mais ou menos no espaço, no tempo ali, não fica bem explicado. Então, assim, é problema de roteiro, né? Os showrunners, que são roteiristas também da série,
eles sabem muito de Tolkien. Isso aí, numa conversa que a gente teve com eles lá no evento da Amazon, foi convidado influenciadores do mundo todo, né? Pessoal que produz conteúdo e tal, e eles conversaram com a gente. Eles demonstraram assim, um conteúdo profundíssimo sobre Tolkien, muito mais do que a maioria das pessoas que falam aí, né, nesses canais aí querendo dar pitaco sobre a série. O problema é que eles não, na meu ver, não conseguiram transmitir a história que o Tolkien escreveu bem na tela. Eu acho que faltou. Eles são inexperientes, né? Eles não têm, na verdade, nenhum filme lançado, nenhuma série lançada no nome deles. Eles têm créditos por roteiros que não chegaram nem a ser filmados. Na verdade, eu acho que isso aí pesou na hora de fazer a série, né? Eu acho que faltou uma pessoa assim com mais experiência, de saber contar uma história realmente, para dizer, olha, cara, isso aqui não vai ficar muito legal lá, não. Muda, né? Volta pro original e tal. Então, assim, eu acho que faltou um aconselhamento maior aí na questão do roteiro. A gente também não sabe se é o caso, né? Mas lembrando da nossa última convidada, que é a Fernanda Chazan, que faz roteiro, ela comentou um pouco que quando eles, né, roteiristas entregam o roteiro, eles entregam o roteiro. E aí também tem outros profissionais que a gente não tem como mensurar o quanto mexem, né, nesse roteiro. E às vezes justamente uma inexperiência vai te dificultar bater o pé e falar, não, é desse jeito, é daquele jeito. Porque tem toda uma questão aí de direção, né, de uma galera mesmo envolvida que está muito mais preocupada em o que vai oferecer enquanto produto final do que com, infelizmente, muitas vezes, não sei se foi esse o caso, do que com a qualidade da fidelidade com o que foi escrito, né? E outra coisa que eu lembrei agora, o pessoal reclamou muito que ela começa muito paradona a série, muito lenta e tal. Isso aí foi o próprio Simon Tolkien, né, ele faz parte do Tolkien Estate, que é o que trata do espólio do Tolkien, e é o consultor da série, né? O membro da família Tolkien que está sendo consultor da série. Porque quando o Peter Jackson lançou os filmes dele, o Christopher Tolkien chegou a assistir o primeiro, né? E reclamou demais, porque era uma ação desenfreada. Ele teria privilegiado a ação em detrimento da história. E aí, para evitar que isso acontecesse, o Simon pediu aos produtores da série que fizessem algo mais passado, assim, mais demorado, para o pessoal se ambientar e tal. Só que aí eles exageraram um pouco, né? E aí você tem 2 episódios, os 2 primeiros, que não acontece quase nada. É bem arrastado, né? Arrastado demais, entendeu? Não souberam dosar, então tem isso aí também. Tem uma coisa que parece que salta aos olhos na série, e talvez por isso muitas pessoas não tenham gostado, é que existe uma diferença abissal entre o que foi gasto na produção, em termos de recursos, e parece-me que em termos de tempo, e aquilo que foi gasto para elaborar o roteiro. Eu me lembro de ter ouvido isso, não me lembro agora em qual podcast, mas a pessoa dizia assim, era tão patente o volume de gasto na produção que se você colocasse um balde embaixo da TV ia cair dinheiro, né? Porque assim, você via desde da primeira cena que eles gastaram uma fortuna para fazer. E ele realmente nesse aspecto da produção, impecável, né? Então existe um descompasso muito grande entre a produção e o roteiro. E talvez isso tenha causado essa maré de críticas em relação à série, né? Assim, questão dessa produção bem feita, tem 2 cenas que para mim demonstram bem isso. A primeira, não sei se vocês chegaram a ver, é quando os pés peludos, né, que são os hobbits, estão andando no escuro e aí vem aquelas 3 mulheres que espécie de sacerdotisas assim, que tá de noite, você vê que tá de noite, mas você não deixa de ver nada, nenhum detalhe da cena. Você vê os personagens, você vê eles tiveram um trato de imagem ali, de iluminação, de tudo. E aí, na mesma época, eu tava passando a Casa do Dragão, né? E aí, tudo escuro, você não via nada, você tinha que aumentar o brilho da TV para poder ver alguma coisa. E aí você vê o disparate de produção de uma série para outra, né? E teve uma cena também do vulcão, quando o monte da pressão explode, aí vocês chegaram. Esse capítulo é muito bom da série. A cena lá que quando Mordor vira Mordor realmente, né, com tudo assim, o fogo, a cinza e tudo isso aí também ficou fantástico. E eu sei disso porque eu assisti alguns meses depois a um documentário na Netflix que fala sobre uma cidadezinha dos Estados Unidos. É um documentário de 30, 40 minutos
que estava tendo um incêndio, né? O incêndio veio e arrodeou a cidade toda, e o pessoal ficou ilhado dentro da cidade. 9 horas da manhã, parecia que era meia-noite, assim, a escuridão. E cinzas e tal. Então eu pude comparar a vida real nesse documentário com o que os caras mostraram na série e ficou fantástico, realmente. Esse episódio, então, com as cinzas e poeira e tudo, então ficou muito bom também. Então, a produção foi bem feita, né? Isso aí é inegável. Agora, realmente, a parte da história, essas coisas deixaram muito a desejar. Infelizmente, a questão, eu acho que um dos grandes defeitos da série foi esse mystery box aí do Halbrand, né? Eles quiseram um mistério de quem que seria o Sauron. Isso não tem no livro, não tem necessidade disso. Isso não tem a ver com a história. Você querer criar um mistério de quem é o Sauron. No livro está bem claro que o Sauron aparece como Anatar, aquele ser angelical, bonito, que se diz enviado pelos poderes do Oeste e tal, para engrandecer o trabalho dos elfos, e eles chegam com aquela lábia toda, dando os presentes, querendo conquistar todo mundo e tal. E aí, para quem está lendo o livro, lá no livro está dizendo, esse aqui era o Sauron disfarçado para tentar enganar as pessoas. E aí na série não tem isso. Eles colocam lá o Halbrand, né? Aí fica dando assim, não, esse aqui parece o Sauron, mas agora parece que esse é outro aqui. Então, quem será o Sauron, né? Tipo aquela novela que tinha quando era criança, que é a próxima vítima. Quem que é o assassino, né? Quem que vai morrer Quem agora? matou o Odete Roitman? Esse negócio aí. É novela, pô, entendeu? Esse é Tolkien, não tem que ter isso. O Tolkien não se preocupa com spoilers. Essa é a verdade. Ele já fala, a Batalha dos 5 Exércitos. Então você já sabe que lá vai ter uma batalha no final do livro envolvendo 5 exércitos, né? Então, assim, os caras... Isso, pra mim, foi um dos grandes erros da série. Esse negócio desse mistério de quem que é o Sauron. Eu acho que seria muito melhor eles terem colocado o Sauron lá, o Anatar, que era o Sauron disfarçado, e aí botando ele pra interagir com os personagens, e você, como espectador, naquela torcida. Não cai nessa lábia aí, não aceita esse presente, não vai aí, não sei o que, né? Seria muito mais emocionante do que ficar essa besteira aí de colocar um homem lá que não tem nada a ver, e no final, vocês não chegaram ao final, né? Mas no final ele é um homem. Classe chegou. Pronto. Ele como um homem, parece um mendigo lá, nada contra os mendigos, mas ele tá lá no reino élfico lá, onde só tem os maiores artífices, né? O Celebrimbo, que é o maior artífice élfico, e aí dá ouvidos a um homem lá, né? Todo esfarrapado. Ele, não, você tem que fazer uma liga metálica, não sei o que. Ele, é mesmo, né? Então eu vou fazer. E aí dá certo fazer os anéis de poder. Então, assim, sem sentido algum. Não era para ter sido assim, era para ter sido algo muito mais elevado, muito mais elaborado e tal. Então, o problema é esse, entendeu? Você tá esperando uma coisa e quando chega na hora, no que o Tolkien deixou, que já tá pronto, os caras não aproveitaram. Quiseram inventar em cima. Até mesmo o enredo do videogame, o Shadows of Mordor, acaba sendo mais coeso e mais interessante do que o da série, né? Embora também tenha seus problemas, né? O jogo ali também tem muita coisa inventada, mas acho que pela parte visual, acho que o pessoal acabou... não, isso aqui é só um jogo, não vou misturar com a história do livro, né? Tô falando os jogadores, né? Os gamers. Uhum. Não, isso aqui dá para aproveitar como divertimento solo, né? Sem querer interferir na Terra-média. Agora, assim, como a indústria, né, de séries e tudo é muito mais difundida, né, entre as pessoas normais, né, as pessoas comuns, e aí eu acho que aí o hate veio maior, né, a cobrança foi maior, né, e tal. Então, a paulada foi grande aí para eles, né? Como a Carol perguntou aí o que eu acho da segunda temporada, eu realmente não espero mais nada, porque o que eu esperava ver na primeira eu não vi, né? Eu esperava ver aqueles pontos principais que eu falei, né? Que estavam nos apêndices lá, aqui fundação da cidade tal, aqui aconteceu isso. E outra coisa, como é que as pessoas vieram a pegar os anéis de poder? Porque você tem 7 dos anãos, 3 dos elfos e 9 dos homens. Então, quem são essas pessoas, né? Globo Repórter, né? Quem são eles? De onde vieram? O que eles fizeram, né? Quem são e tal. Então era isso que eu queria ver na série. Eles inventarem em cima disso. Não é inventar em cima dos personagens já consagrados do Tolkien, né? Isso aí foi um tiro no pé deles. Né? Então, inclusive, eles tinham até dado uma entrevista antes da série estrear, dizendo assim, olha, todos nós já conhecemos a história do Um Anel, que a gente já viu lá no Hobbit, no Senhor dos Anéis e tal. E falta apresentar a história dos outros anéis, né? E aí foi isso que eles falaram. Então eu pensei comigo, bom,
se eles querem apresentar a história dos outros anéis, então você não vai mostrar a história de um artefato, você vai mostrar a história de quem carregou aquele artefato. Então, como é que o Rei Bruxo chegou a ser daquele jeito? O que era ele? Quem era ele antes? Ele era um feiticeiro de onde? Né? Qual era o povo dele? Então, era isso que a gente queria ver na série. E aí não teve nada disso. Você passou os 8 episódios, né, nessa besteira de será que o fulano é Sauron? Será que é não sei quem? Será que não sei o quê? Entendeu? E sem concatenar com o fio da meada, que é quem era o Sauron, já sabendo, e quem que ele ia influenciar, quem que ia pegar os anéis, aí falhou miseravelmente, né? Como diz o ditado popular aí, né? Nessa questão dos anéis. Então, e eu não sei como é que eles vão consertar isso, porque eles estão falando que a segunda temporada vai ser mais fiel aos livros e tal, só que a caca já foi grande na primeira temporada, no último episódio, de colocar os anéis sendo feitos, primeiro os 3, né, que eram para ter sido feitos por último, fez logo os 3 dos elfos, do jeito que foi feito, não mostrou o Anatar, que era quem ia se infiltrar lá dentro para ensinar a fazer os anéis. Estão dizendo que vai ter o Anatar na segunda temporada, então não sei para quê, porque já foi feito mesmo negócio aí na primeira, então não sei. O que era para ele fazer, eles já fizeram, né? E tipo assim, teve a greve dos roteiristas agora, tá tendo, na verdade, e os showrunners, que são os roteiristas, eles já sabiam que iam entrar de greve, e segundo lá o que foi divulgado, eles prepararam, né, já sabia que ia entrar de greve, então a gente já deixou as instruções prontas para eles terminarem as filmagens. E eles terminaram as filmagens sem roteirista, né? Então a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim, porque foi tão ruim o roteiro da primeira que talvez seja até bom que não tenha os roteiristas, né, terminado de trabalhar na segunda, né, na segunda temporada. Então não sei o que esperar realmente, né? Eu vou comentar, vou assistir, né? A primeira temporada eu tive que assistir 3 vezes cada episódio para poder fazer o conteúdo do canal, né? Eu assistia cada episódio a primeira vez na diversão, né? Querendo, não vou assistir aqui sem preocupação, só para ver o que vai vir. A primeira na diversão, a segunda na obrigação e a terceira no ódio, foi isso? A segunda na negação e a terceira no arrependimento, né? Mais ou menos assim. Um pouco pior. Mas assim, aí a segunda vez eu assistia para fazer a live comentada, né? Isso aí pro canal foi fantástico, né? A audiência, porque a gente fazia lives de 4 horas segurando 2.000 pessoas assistindo. Live de 4 horas, do início ao fim. Então imagina aí, bicho, é muita gente segurando ali, a gente conseguiu segurar esse povo todinho ali, né? Fantástico. Se a gente ficasse mais tempo... muita gente querendo dar opinião, né? No primeiro a gente até tentou deixar o chat sem moderação, mas aí foi tanta pauleira que não deu não. Na segunda a gente, não, vai ter que ter um moderador, não dá pro pessoal ficar falando solto assim não. E a terceira vez, a terceira assistida do episódio era para fazer, depois que eu fazia uma live solo na semana seguinte, fazendo os easter eggs, né? Por exemplo, apareceu a espada tal aqui, ó, nesse canto aqui, uma espada, ou então apareceu esse negócio aqui, essa frase aqui quer dizer não sei o quê, puxando para os livros, né? Então, assim, questão de conteúdo de Tolkien foi fantástico, porque a gente fez a análise, comparou com os livros, falou os pontos positivos, negativos, então isso aí, né? Foi muito positivo para o canal.